E aí? Meu nome é Helenice e hoje eu vou ensinar a usar as sombras coloridas para iniciante. Porque eu sou iniciante e eu estou aprendendo, então eu não sou profissional da área. Eu vou mostrar mais ou menos como eu uso e como é a maneira correta de usar a sombra colorida. Porque às vezes a gente vê a pessoa usar uma sombra colorida e não tá legal, fica estranho, fica muito marcado. Então, assim, o ideal para usar uma sombra colorida, para quem tem muita vontade de usar a sombra colorida e ainda não consegue fazer uma maquiagemzinha que seja apresentável, é bom esfumar bastante. Então, assim, eu vou mostrar como eu faço usando dois tons de sombras coloridas, mas eu sou iniciante, então eu tento fazer o máximo para que não fique estranho. Para quem não gosta de usar sombra colorida e queira usar sombra, é bom usar uma sombra nude, uma sombra que seja mais natural, que se adequa mais ao dia a dia. Então, às vezes a gente quer usar o restante das sombras, porque nem sempre a gente compra uma paleta de sombra que só vem sombra nude ou só sombra escuras. Então eu vou mostrar como que faz para usar o restante das cores, independente. Eu usei dois tons, que é esse aqui, um verde. Nem sempre também eu gosto de usar uma sombra colorida, mas a pedidos eu vou fazer para mostrar como é que fica a maneira mais corretinha. Sempre usar um tom de sombra mais escuro no côncavo, para marcar o côncavo. E a sombra que você quer que seja mais clara, no caso, a sombra colorida, ela vai por cima da sombra mais escura. Eu vou usar uma sombra rosa, eu quero uma sombra rosa, então eu sempre vou colocar um tom mais escuro antes de colocar a sombra rosa que eu quero em cima. Porque se eu colocar só a sombra rosa ou só um tom de sombra, se ela for muito colorida, vai ficar estranho, né? Vai ficar sem côncavo o olho. Então, assim, a gente marca primeiro o côncavo para poder colocar a sombra por cima. Eu deixo mais ou menos meio centímetro, assim, do esfumado até a sobrancelha, porque depois que esfuma, não pode encostar a sombra na sobrancelha, né? Senão fica esquisito também, né? Tipo drag queen. Já que é colorido, então é melhor evitar de encostar. Então, é sempre esfumar e não deixar encostar o esfumado na sobrancelha. Porque depois que a gente esfuma, a sombra que a gente coloca mais clara por cima, ela se mistura e fica assim, mais apresentável, igual eu falei, né? Eu também ponho um lápis de olho para dar um acabamento, porque mesmo que não seja o delineador, o lápis de olho rente ao cílio, ele dá um acabamento melhor à sombra colorida que eu queira, né? E sempre assim, independente do tom que eu for usar, que eu escolher, né? Eu quero usar uma sombra verde. Então, assim, eu sempre vou marcar o côncavo com uma sombra mais escura. Eu estou usando uma sombra marrom, que é para dar uma diferenciação, né, no meu côncavo, para não ficar, igual eu tinha falado, uma coisa só, uma cor só. Pode colocar várias sombras também. Eu coloquei só dois tons, que é para dar, entender o que eu quis dizer. Colocar o tom que eu quero por cima, ele vai aparecer o tom que eu quero e também ficar legal, né? Bem esfumadinho, misturado. Vai ficar bem uniforme as duas cores. E caso consiga fazer um delineado para dar um acabamento melhor à sombra, e qualquer tom de sombra, não é só sombra colorida não. Se conseguir fazer um delineado, também fica bom. Então, assim, coloca o tom escuro no côncavo e a cor que você quer que apareça sobre o tom mais escuro que já está na pálpebra, né? Então é isso. Essa é a dica que eu dou para usar uma sombra colorida e sempre colocar, como eu falei antes, um tom mais escuro no côncavo e depois pôr uma sombra que você queira
que seja mais a mostra sobre o côncavo, sobre aquele tom que a gente fez o côncavo. E esfumar bem, misturar bem os dois tons, sendo que o tom que a gente quer que apareça, ele vai ficar visível no olho e não vai ficar estranho. Sempre fazendo uma base com uma sombra mais escura, mesmo que não seja uma sombra colorida. Geralmente a gente usa uma sombra num tom mais bordô, ou num tom mais marrom, ou até o preto mesmo, para poder fazer o contorno do côncavo, para ficar natural, né? E depois passar uma cor que você queira que apareça por cima e fica muito bom. É só seguir aí de acordo com o que eu fiz, tentar fazer e sim, se puder fazer um delineado, fica muito bom o acabamento. Se não, pode esfumar com lápis também, que fica muito bom. Se você gostou, dá um like, que eu vou gostar muito também, e espero que ajude.